Ô Duílio, me fala uma coisa. A torcida corintiana, a gente vai falar de estádio, de Caixa Econômica Federal, de financiamento. Nós vamos tocar em vários assuntos aqui com você. Mas a torcida corintiana, de uma maneira geral, me mandou muita mensagem nas minhas redes sociais falando do motivo, eu vou te fazer a pergunta assim, de você ter aberto 4 mil ingressos para a torcida do Flamengo no jogo de amanhã, sendo que a Arena Corinthians comporta quase 50 mil, 48 mil espectadores. Então seria um pouco menos de 10%, 9,6%, uma porcentagem. O torcedor pensa assim, tá? Uhum. Eu estou te perguntando como o torcedor pensa. E como eu estou aqui representando o torcedor, por isso que eu te faço essa pergunta desse jeito. E o Maracanã, capacidade para 80 mil, se eu não me engano, 78 mil também. Então, o torcedor do Corinthians, ele vê assim, se o Duílio deu 4 mil ingressos para a torcida do Flamengo, que é 10% quase da Arena Corinthians, um pouco menos, por que o Flamengo não dá ao Corinthians essa mesma porcentagem? Como é que funciona essa negociação, Duílio? Bom, vamos lá. Ótima pergunta, Ulisses. É bom para a gente poder explicar para o nosso torcedor. Primeiro, é lógico, né? A gente tem quase 40 milhões de corintianos espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Infelizmente, nosso estádio cabe apenas 48 mil pessoas. Chegam esses jogos, a procura é muito grande. A gente tem hoje mais de 150 mil fiéis torcedores pagantes. Então a gente sabe que, lógico, que num jogo desse, se tivesse capacidade para 200 mil, 300 mil, 1 milhão de pessoas, a gente teria público para isso. Infelizmente, não é possível. E o que a gente fez, e para explicar bem claro, né, nessa parte do campeonato da Conmebol Libertadores, a troca, e nos outros campeonatos também, ultimamente, não existe um percentual, existe a reciprocidade. Você dá o número de ingressos, como a gente fez com o Boca também, que foram 2.500 ingressos, se eu não me engano, e conseguimos lá na Bombonera, no segundo jogo, isso da primeira fase também, um pouco mais de 3 mil. Na segunda, agora na fase de oitavas de final, demos os mesmos 2.500 e conseguimos ter lá 2.500 corintianos. A gente entende que, por ser um jogo, é lógico que a gente fica chateado de alguns corintianos ficarem de fora aqui, mas a gente tem que pensar que é um jogo de 180 minutos e a gente precisa da Fiel, sempre, né? A Fiel é diferente, a nossa torcida faz realmente a diferença. O jogo decisivo é o segundo jogo, no Rio de Janeiro, no Maracanã, e a gente não podia ir para um jogo tão importante, né? A decisão desses 180 minutos, sem ter o nosso torcedor ao lado, mesmo que em menor número. Então, infelizmente, por isso, também conversando, isso eu discuti com as torcidas organizadas, com alguns torcedores, sócios, conselheiros, para que a gente tomasse essa decisão. Hoje nossa torcida fica um pouco chateada por isso, mas a semana que vem 4 mil corintianos poderão estar junto com a gente e eu sei o quanto isso faz a diferença. Então, por isso, a gente cedeu 4 mil para que a gente tenha 4 mil corintianos lá. Não existe uma negociação de porcentagem do estádio, então. Isso é ilusório. Sim. Você dá 4 mil, você tem 4 mil aqui, deu 4 mil, ganha 4 mil lá. Exato. Independente do tamanho da arena. Claro que pedimos para o Flamengo 7 mil, 8 mil. Claro que tentamos negociar por percentual, mas infelizmente é assim que funciona, já vem acontecendo isso há alguns anos, então o que você cede aqui, nós vamos ter direito lá. Então, infelizmente, são 4 mil corintianos a menos aqui na nossa casa, mas teremos os outros 44 mil corintianos nos ajudando e pelo menos 4 mil corintianos no Maracanã no jogo decisivo, né, no segundo jogo, e isso para o nosso time faz muita diferença a gente ter a Fiel ao lado, que com 4 mil eles cantam mais que os 74 que vão estar do outro lado. Porque é assim, né? Então são números, não porcentagem, para deixar claro. Não adianta querer porcentagem que não tem conversa. Não tem. Tentou, né? Tentou Sim, a porcentagem. Claro, sempre, né? A gente quer o maior número de corintianos sempre do nosso lado. E tenta com a diretoria do Flamengo mesmo, Exato. Né? Tentou e aí com os a diretoria caras, e achamos melhor aí por bem aumentar um pouco, né, o normal do visitante, porque o jogo é muito importante de volta, uma quarta de final de Libertadores com o Flamengo no Maracanã, sendo o segundo jogo, que é o que vai decidir a classificação. Então a gente entendeu que com a nossa torcida, a Fiel, o maior número possível que tiver lá vai nos ajudar bastante. É dessa faixa amarela para ali, onde fica a torcida organizada. Normalmente ele fica um pouquinho antes da primeira trave ali. Aumentou onde está aquele tem uma marcação ali um pouquinho. Amarelo lá. Bandeira infiltrado. Mas tem uma outra marca ali que é onde fica a parte normal de visitante. Ali. Não sei se você está. Não tem problema. Que
é mais ou menos... Ali é onde Aí, tá. ó. Não, pra cá, Não, pra pra- cá. pra Tá direita. vendo uma... Mais aqui, Não, aqui. não. Não, pra direita, pra cá, direita. Pra cá, pra cá. Pra aí, ó, essa marca. é aí Aqui mesmo. fica o visitante. Isso. Normalmente é isso. Então deu Dá mais uma esse ampliada espaço. pra cá. É o Exato. setor sul, né? Ainda tem uma parte do setor Perfeito, sul pro perfeito. corintiano. Tá. Mas é isso, né? A gente quer a Fiel do nosso lado, sabe que ela faz a diferença e a gente vai precisar desse apoio lá no Maracanã. Muito bem, então tá explicado isso, não tem o que fazer, né? Não adianta nem querer criticar esse ou aquele. Eu fiquei meio assim com você, viu, Duílio? Eu falei, pô, o Duílio não pode ter feito isso. Agora eu tô entendendo o que realmente aconteceu. Vocês não pensaram em 2000, né? Que nem foi contra o Boca. 2.500 Boca aqui, foi 2.500 lá. 2.500, É, 2.500. Mas pelo tamanho do Maracanã, inclusive, né? Lógico que o percentual seria o mais justo, vamos dizer assim, mas não é assim que funciona, infelizmente. E por ser uma quarta de final com o Flamengo no Maracanã, é importante demais a gente ter os 4.000 corintianos lá nos apoiando. Gostaria de ter mais, mas não é possível, não tem acerto para isso.